Amém? Eu, quando fui chamado para o ministério, sabe onde eu queria ser pastor? No Havaí. Mas Deus me mandou para Tapiraí, porque não é o que eu quero, é o que precisa, amém? Então hoje eu estou aqui porque eu quero estar, porque eu amo estar, tá bom? Eu estou muito feliz de estar com vocês. Meu celular está aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos e deveres do reino e do sacerdócio. Escute uma coisa: a vida com Deus, ela nos dá muitos direitos. Olhe para mim. A vida com Deus, ela nos proporciona muitos privilégios, muitos direitos, mas junto com eles vem também nossas responsabilidades. Então todo privilegiado tem que se tornar um homem responsável. Numa empresa, você recebe o direito de colocar o uniforme e representar aquela empresa. Mas a responsabilidade é acordar de manhã e honrar com o compromisso que você tem com ela. O privilégio de um homem que conhece uma mulher, a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa e recebe o favor de Deus. Mas junto com o favor de Deus, eu recebo também uma responsabilidade de cuidar dela. Então nenhum cristão que almeja os privilégios do cristianismo, nenhum cristão que ora por bênçãos do cristianismo será isento das responsabilidades que ele tem. Então hoje é um culto de homens e mulheres maduros. Um amém aí, 2, amém. Amém. Então hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia e vamos aprender um pouquinho sobre direitos e deveres de um reino e de um sacerdócio. Você é muito privilegiado porque o rei desse reino é Jesus, que lhe comprou com o próprio sangue, aleluia. E você tem dono. Amém? Então nós vamos dar uma desfrutada disso tudo em nome de Jesus, tá bom? Vou pedir para Thaís colocar para mim o livro de Lucas, o capítulo de número 1, e a partir do verso de número 5. Lucas, pode ser na King James, capítulo 1, e o verso é o de número 5. Aleluia. Na época de Herodes, rei da Judéia, se você lê esse texto com entendimento do Espírito Santo, cara, a Bíblia dispensa os pregadores para quem lê no Espírito. Isso aqui é poderoso, é detalhado, é rico demais. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal. Vale lembrar uma riqueza de detalhes aqui,
que eram 24 grupos, cada um com aproximadamente 1000 homens. E essa cerimônia de intercessão dentro do templo acontecia uma vez por ano. Então eram aproximadamente 20 a 24 mil homens que muitas vezes esperavam a vida toda para entrar no Santo do Santo, para apresentar incenso, adoração ao Senhor. Morria, pessoas que morreram uma vida inteira de sacerdócio e não tiveram o privilégio de entrar no Santo do Santo para oferecer louvores a Deus. Era um grupo de 24 mil homens aproximadamente. Então entenda, Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias ou Abiás, e Isabel, sua esposa, também era uma descendente de Arão. Os dois, preste atenção nisso, os dois andavam em justiça, eram homens justos, um casal que andava em justiça aos olhos de Deus, e obedeciam de forma irrepreensível, ou seja, alguém que não tinha do que falar deles. Escute, Zacarias e Isabel eram um casal aos olhos de Deus, que ninguém podia repreendê-los, porque viviam uma vida justa, reta, de santidade. Quem está falando isso é o próprio Deus. Lucas está dizendo que esse casal, eles não tinham, ninguém tinha o que falar deles, e não eram aos olhos dos homens apenas, era aos olhos de Deus. A todos os mandamentos e doutrinas eles seguiam, irmãos, eles seguiam tudo à risca. Eram apaixonados por Deus, amavam a Deus, segundo as Escrituras. Contudo, e todo grande homem de Deus tem os seus poréns, eu já preguei sobre isso. Davi tinha um porém, Jefité tinha um porém, Elias tinha um porém, Ruth tinha um porém. Nós temos alguns poréns. É um homem de Deus, uma família linda, porém no ano passado, porém há 5 anos atrás. Tem coisas do nosso passado que nos incriminam, que nos levam à cena dos crimes espirituais que nós cometemos do passado. E assim como nós, Isabel e Zacarias tinham um porém. Diz assim: contudo, eles não tinham filhos. Eu falo de filho, eu fico até com medo, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, o grupo de Zacarias estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio. Ao que tudo indica, era colocada madeirinhas com o nome de cada grupo, e um dos sacerdotes pegava, e quem saísse na plaquinha iria ministrar aquelas 2 semanas diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso
ao altar do Santo dos Santos. A galera tinha um medo de entrar nesse lugar, por quê? Porque qualquer pessoa que entrasse ali em pecado morreria diante da arca, diante da presença de Deus. Ele foi escolhido e ali oferecer a queima do incenso, que era um tipo de adoração e intercessão pelo povo de Israel. Era um ministério do sacerdote. Chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estavam orando do lado de fora. Então escute, Zacarias está aqui com o incensário, orando, chorando, intercedendo, louvando. E tem uma galera do lado de fora do templo orando também, porque afinal de contas era o tipo de oração que clamava pelo pecado, pelo perdão do pecado daquele povo. Havia sacrifício por isso, era uma tipologia de Cristo que morreria para nos perdoar. Estava acontecendo um ritual naquele momento. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, enquanto ele está orando. Escute isso aqui: à direita do altar do incenso. E assim que Zacarias viu o anjo, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias. Eis que a tua oração, a tua súplica foi ouvida. Isabel, olha o anjo falando do nome da esposa dele: Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os seus descendentes e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então o anjo vem, dá o nome do filho, dá o nome da esposa e diz qual é o tipo de vida que João Batista iria viver, qual seria o seu ministério. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente é de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel. Sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e transmitir-te esta boa notícia, estas boas notícias. Porém, eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirá falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei. Quanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto
dentro do santuário, ou seja, todo mundo achando que ele tinha morrido, porque um homem que entrasse lá e demorasse para sair, havia possibilidade de ter morrido, porque tinha entrado naquele lugar em pecado, exercendo o ministério em pecado. E quem que poderia entrar lá para tirá-lo? Se uma vez que você entra, você morre. Entende? Então está acontecendo algo, o povo está do lado de fora perplexo, preocupado. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava se comunicar através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia para si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos, diante dos homens. Amém? Só até aí. Eu fiz algumas anotações aqui, quero dividir com você. Queria que você, em respeito, redobrasse sua atenção agora, para que o Espírito Santo, de uma forma poderosa, possa encher teu coração de esperança. Eu anotei 3 lições importantes que nós aprendemos aqui com Zacarias e com Isabel. Mas antes, eu quero falar com você rapidamente sobre o ofício, as responsabilidades que o sacerdote tinha naquela época, antes do sacerdócio de Cristo. Era um sacerdócio chamado de sacerdócio mosaico, porque veio de Moisés, escrito em Levíticos. Então, eram responsabilidades e deveres que os sacerdotes daquela época tinham. O primeiro era oferecer sacrifícios pelo povo. Então os sacerdotes eram como responsáveis por oferecer sacrifícios de animais e de outros presentes a Deus, em expiação pelo pecado do povo e para manter a comunhão do povo com Deus. Pede para mim lá, por favor. Então, já foi. Uma das responsabilidades que o sacerdote tinha era de oferecer sacrifícios no altar, era de ofertar pelo povo. Só que para isso, escute, eles tinham que saber e entender sobre sacrifício. Então todo sacerdote tinha a ciência de um veterinário. Por quê? Porque antes de receber uma oferta daquele povo, eles tinham que ver se a oferta de um animal da época tinha defeitos ou não. Porque ninguém podia oferecer a Deus um sacrifício defeituoso. Entenda? Então o sacerdote precisava ser também um veterinário. Ele precisava entender de doenças de animais. Quer ver uma outra coisa que eu não anotei aqui, mas estudando o livro de Ezequiel há um tempo, eu aprendi que todo sacerdote da época precisava saber de medicina. Por quê, pastor?
porque se alguém aparecesse com uma doença de pele, ele precisava julgar se aquela pessoa estava apta a andar no meio da sociedade ou não. Então aquilo era responsabilidade do sacerdote, saber sobre medicina. Outra coisa que o sacerdote tinha que ser, ele tinha que ser um mestre da lei. Vai anotando aí no teu coração, porque quarta-feira na célula vai ter bastante conteúdo aí para vocês bater um papo. Olha só, o sacerdote ele precisava ser um mestre da lei, Silmara. Então ele precisava ensinar a palavra de Deus. Ele tinha o dever de ensinar a lei de Moisés ao povo, instruindo-os sobre a vontade de Deus e como viver de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Quer ver outra coisa que o sacerdote precisava? O sacerdote daquela época, ele precisava administrar a justiça. Ou seja, em algumas situações, os sacerdotes atuavam como juízes. Então, por exemplo, pastora Nilda, o irmão João comprou um carro do Cris, um exemplo. Só que o irmão João atrasou uma parcela e o Cris foi cobrar o irmão João. E o Cris está chateado porque o irmão João atrasou a parcela. E o irmão João está pedindo para o Cris ter paciência que vai ser pago. Mas o Cris está chateado, não quer ir para a igreja porque o irmão João não pagou a parcela do carro. Então o sacerdote intervinha nesta situação com justiça, para que ambos se reconciliassem e aquela situação fosse resolvida da melhor maneira possível. Então o sacerdote ele tinha uma missão jurídica no meio do seu povo. Ele tinha que entender de leis. Paulo disse isso aos coríntios, numa briga que estava acontecendo, um querendo levar o outro para a justiça. E o Paulo falou assim para a igreja: será que não tem ninguém entre vocês que possa resolver essa causa? Para que não haja o desconforto de chamar um juiz, de ter que sentar na frente de um juiz para resolver algo que poderia ser resolvido entre vocês. Outra coisa que um sacerdote tinha como responsabilidade, quem está comigo diga amém. Cuidar do templo. Ó, você que não está vindo domingo para lavar a igreja com a gente. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de cuidar do templo do Senhor. Eles eram responsáveis pela manutenção. Não era um membro da igreja, era o sacerdote. Pela limpeza do tabernáculo e posteriormente do templo, garantindo que o local de adoração estivesse em perfeito estado. Limpeza da igreja acontece desde lá atrás. Olha que coisa incrível. Quer ver mais uma responsabilidade? Ele tinha a responsabilidade de interceder pelo seu povo. Então ele não orava muito por si mesmo. Ele sempre estava diante de Deus, clamando para que a misericórdia de Deus alcançasse o povo de Israel, o seu povo, o povo que ele vivia no meio, o povo que ele andava junto, o povo que congregava com ele. Então, todo sacerdote tinha a missão de orar, interceder em favor do povo, pedindo a Deus os benefícios de Deus e entre elas a sua proteção. Mais uma, ser um exemplo
ser um exemplo de santidade. O sacerdote tinha o compromisso de andar de maneira que as pessoas olhassem para ele e dissessem: ali está um homem de Deus, irrepreensível. Outra coisa que o sacerdote tinha como responsabilidade, e essa aqui serve muito para nós: manter o fogo aceso no altar. Ei, a responsabilidade de manter a chama acesa é do sacerdote, porque o fogo, ele fala da palavra. Jeremias disse isso no capítulo 23. Ele disse: a tua palavra é como um fogo. Então escute, a chama acesa no altar fazia com que o povo lembrasse dos livramentos, do cuidado. Sabe outra coisa que o fogo representava? Capítulo 9 de Levíticos. O fogo que tinha sido enviado pelo próprio Deus como uma tipificação do Espírito Santo. Ou seja, Deus, não tem uma canção, até conversei com o Branco sobre isso hoje. Deus proveu fogo, e a minha responsabilidade é mantê-lo aceso. Então escute, hoje você está aqui, eu não sei no seu coração, mas dentro de mim tem uma chama queimando, de vontade de melhorar, de vontade de amar mais a Deus, de vontade de sair daqui e orar, de vontade de adorar, de cantar, de chorar. Mas ao sair daqui, a responsabilidade de manter essa palavra acesa é sua. É sua. Eu anotei aqui: o que muda, Vinícius? O que muda, Jonatas, agora que nós não somos mais um sacerdote de Moisés, segundo as leis de Moisés? Agora nós somos sacerdotes segundo Cristo. Quer ver? Apocalipse 5, versículo 9 e o 10. E eles cantavam um cântico novo, e a canção era: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. E aí entra a Trindade: homens de toda tribo, língua, povo. Ele comprou povos de todas as tribos, homens de todas as tribos, línguas e nações. E o que ele fez? Ele nos constituiu. Isso é constituição, é imutável, não se mexe no livro. O único de mudar o livro é Jesus. O único capaz de desatar o selo é Jesus. E a constituição do céu, do reino, diz que Ele te constituiu. Bate no peito e diz: Ele me constituiu. Qual o nome disso? Responsabilidade. Ele me constituiu o quê? Reino e sacerdotes para Deus.
Não é mais para Moisés, ou através de Moisés, é para Deus, por meio de Cristo. Para quê? Para que assim reinem sobre a terra. Cara, isso é poderoso. E por que eu devo reinar? Porque eu já não sou mais escravo. E por que eu devo reinar? Porque aquele escravo que estava lá sobre as garras de Satanás, agora carrega sobre a sua vida o sangue do Cordeiro que nos chamou para vencer. Aleluia! Eu sou um sacerdote. Agora, escute. Cara, esse arrepio que eu estou sentindo não é de frio, cara. Agora escute. O sacerdócio não é mais o privilégio de alguns. Agora todos nós que fomos comprados pelo sangue, todos nós que fomos resgatados da morte pelo sangue, temos o direito de reinar sobre a terra. E quais são as 3 lições que eu aprendo? E eu tenho só mais 10 minutos. A primeira é que o sacerdócio, escute, ele não nos isenta de frustrações. Sabe por quê? E eu fiz questão de pegar alguém como exemplo para nós hoje aqui. Esse homem que eu acabei de citar e essa mulher, ela era estéril. E sabe o que significava esterilidade naquela época? Maldição. Naquela época, uma mulher que não podia dar à luz, ela era considerada como uma mulher maldita. Um homem que não pudesse ter filhos era reconhecido como um homem que foi abandonado, rejeitado pelo Senhor. E a Bíblia diz isso, porque no último versículo que você leu comigo, ela diz: bendito seja Deus que me livrou da vergonha. Ou seja, aos olhos de Deus, eles eram justos e irrepreensíveis, mas aos olhos humanos, eles sentiam vergonha, como se eles não merecessem. E ela, ao que tudo indica, era uma mulher que cuidava dos órfãos e das viúvas. Ao que tudo indica, segundo historiadores, Isabel era uma mulher que cuidava dos necessitados. E ele, segundo estudos também, porque ele mesmo diz ao anjo que está avançado de idade, Zacarias estava por volta de 60 a 65 anos de idade. E eu anotei aqui que ele nunca deixou de servir a Deus por causa das suas frustrações. Posso repetir? Nunca deixou de sacrificar, de ofertar, de clamar, de trabalhar, de amar, de servir a Deus, de cuidar do templo. Nunca deixou de interceder pelo seu povo, ainda que a sua intercessão pelo povo aparentemente não estivesse servindo para si mesmo.
Você sabia que não foi uma, nem foram duas, nem foram 3 vezes, foram muitas vezes que eu estive doente, como homem, fisicamente, mas por conta da responsabilidade com o altar, eu vim pregar, e toda vez que eu vim pregar doente, a palavra que me dava o Senhor era sobre cura. Você sabia que eu já preguei sobre prosperidade financeira, e não foi uma nem foram 2 vezes, sem dinheiro? Você sabia que não foi uma nem foram 2, foram muitas vezes que eu falei sobre renovo? Destruído, cansado, abatido, porque às vezes está acontecendo através de nós, mas em nós já aconteceu e a gente não conseguiu nem perceber, porque cada um dá o que tem, cada um fala daquilo que o coração está cheio. Eu já tive oportunidade de revidar ofensa, mas decidi falar sobre boas notícias. Eu já poderia ter ofendido, mas decidi perdoar, mesmo doendo, porque o sacerdócio é isso, é você se colocar diante de Deus, para que através da sua vida Deus abençoe alguém, e Ele está lá. Escute, eu estou encerrando. Ele está lá, dentro do santuário, clamando a Deus com incensário, adorando a Deus com incensário, clamando pela mulher estéril, que está do lado de fora do templo, pedindo a Deus um filho, e dentro da sua casa, a sua mulher não pode lhe dar um filho. Mas isso não foi impedimento para que ele deixasse de ser um sacerdote do Senhor. Se dedicava à intercessão pelo povo, mesmo que ainda o seu sonho pessoal não tivesse sido realizado. Segunda coisa que nós aprendemos, foi exercendo, olhe para mim, foi exercendo o sacerdócio que o milagre aconteceu. Escute, é nessa hora, é nesse exato momento que você está servindo, levando a sua semente. Se alguém tiver a memória melhor que a minha, aquele que leva a preciosa semente, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com seus feixes sorrindo. Não é isso? Irmã Márcia, é na hora que nós estamos exercendo o nosso ofício, é na hora que nós estamos com a mão no arado, é na hora que nós estamos dando a Deus a nossa boca, para que Ele fale através dela, que milagres acontecem. É lá, escute, é lá, é cumprindo o ID, é fazendo a vontade de Deus, é profetizando, é impondo as mãos sobre a cabeça, é sentado na mesa com os teus filhos. Porque entenda uma coisa, o sacerdócio, ele não é só sacerdócio quando ele está dentro do templo. O sacerdócio é sacerdócio quando você está no teu trabalho, e as pessoas estão olhando para você e ouvindo da sua boca uma palavra.
É quando alguém na rua que você mora chega para você e diz: meu casamento está destruído. Você, como um sacerdote que reina, libera uma palavra de restauração. É exercendo. Escute, olhe para mim. Foi lá, Aguinaldo. Foi lá dentro do Santo do Santo, Débora. Foi lá dentro clamando. Ainda que com o coração abatido, foi lá dentro intercedendo. Foi lá dentro adorando. Sabe aonde que foi? Você sabe aonde que Paulo ministrou seu sacerdócio? Dentro da prisão. Lembra disso? Foi cantando dentro da prisão. Escute, foi vendo a porta da prisão aberta, sem arredar o pé, que ele pregou para o carcereiro. Foi exercendo o sacerdócio que as prisões se abriram. É no sacerdócio que terremoto acontece. É no sacerdócio que Deus envia os seus anjos. É no sacerdócio que a colheita é abundante. É no sacerdócio que os nossos filhos crescem, casamentos são restaurados. É ministrando diante do Senhor que milagres acontecem. Se é para aplaudir Jesus, dê o seu melhor. É no sacerdócio. Nós estávamos hoje, eu vou encerrar. Eu não queria, mas eu vou. Eu falei hoje para o Branco. Eu falei hoje para ele, sentado com os pastores, cuidando de vocês, cuidando do destino da nossa igreja. Eu falei para ele: Branco, eu sei, cara, que tu já esteve aqui em pé, com o coração estraçalhado. Eu sei. E deixa eu te falar uma coisa, Branco. Falei para ele outro dia, eu e ele no carro. Falei para ele: tu não tem noção como a tua atitude de continuar adorando mesmo doente nos fez continuar de pé. É quando os nossos filhos veem que as coisas não estão fáceis dentro de casa, mas que quando nós abrimos a boca, nós temos uma palavra de vida. É exercendo o sacerdócio que os nossos filhos vão edificando sua fé. É quando os seus amigos e filhos e família vê que tu tinha tudo para desistir, mas decidiu ficar de pé. É nessa hora que a sua família é alcançada. É no sacerdócio. E para encerrar, tem uma coisa que me intriga. Porque o anjo, olha aqui para mim, o anjo, ele fala para Zacarias assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Escute, olhe para mim. Zacarias, tua oração foi ouvida acerca do filho que você pediu. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe nisso. Zacarias não estava mais orando por um filho. Escute, pastor,
Como que o Senhor sabe disso? Como que eu sei? É fácil. Quando o anjo diz para ele: Deus vai te dar um filho, ele diz para o anjo: eu já não posso mais. Quando ele diz, escute, preste atenção aqui. Quando ele diz para o anjo: eu já não posso mais, ele está dizendo também: eu já não oro mais por isso. Um dia eu orei, lá atrás eu orei, hoje já não oro mais. Mas o anjo estava dizendo: tem coisas que você esqueceu, tem coisas que você orou e já não ora mais. Porém, o que você orou lá atrás está escrito na palma das mãos de Deus. Eu não sei você, mas teve coisas que eu já orei, que hoje eu já não oro mais. Mas o fato de não orar mais não significa que não está lá, registrado no coração de Deus, aquilo que você semeou chorando. Grava isso aqui. Grava isso aqui, cara. Existem clamores que ainda clamam por você em silêncio. Gabriel estava dizendo para Zacarias: você parou de orar, mas nunca deixou de servir, nunca deixou de amar, nunca deixou de interceder, nunca deixou de crer. Orou por Zacarias, tu oraste por muitas mulheres estéril, para que Deus acabasse com o opróbrio delas, com a vergonha delas. Chegou a sua vez. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem coisas que eu, Cauê, como pai, eu sei que eu preciso fazer, como marido, e eu vou atrás. E se tiver que pintar a casa, quem vai pintar sou eu, não é o anjo. E se tiver que trancar a fechadura da porta da casa, sou eu que vou fechar, não é o anjo. Eu sei o que é para eu fazer. Eu sei o que é responsabilidade minha. Mas eu quero profetizar que tem coisas que Deus irá fazer, que quando alguém perguntar como que aconteceu isso, você vai dizer: eu estava servindo Ele, Ele apareceu e me deu aquilo que eu não podia conquistar na força do meu braço. Você está preparado para viver milagre? Você está preparado para testemunhar coisas que o Senhor vai fazer pela sua vida? Então eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, curve sua cabeça. Ah, Deus, nós te amamos, Jesus, porque o Senhor nunca nos abandona, não nos livra das frustrações, mas está presente em todo tempo do nosso lado e dentro de nós. Eu sei, Senhor, que tem coisas que aos olhos humanos parecem estar muito distante de nós, assim como esteve de Zacarias. Talvez ele recebeu um diagnóstico de alguém dizendo: ei, esquece,
isso a mulher não pode dar à luz. Talvez os religiosos da época sentissem ciúmes, porque diziam: como pode um homem que não pode ter filho ministrar diante de Deus? Como pode então uma mulher estéril cuidar de outras pessoas? E foi ela mesma quem disse: obrigado, meu Deus, porque me livraste da vergonha entre os homens. Aleluia! Tu és o Deus, que escuta o que ninguém escuta, que sabe sobre nós o que ninguém sabe, Deus. Tu é o Deus que sabe dos nossos desejos, que nos vê quando ninguém nos vê, que tem uma palavra de vida no momento da dor, no momento que nós estamos te servindo, ministrando perante o teu altar. Estás ali, recebendo o nosso louvor, recebendo o nosso incenso, como um cheiro agradável diante das tuas narinas, que vê quando estamos cuidando dos outros, quando nem mesmo dentro de casa as coisas estão acontecendo, mas está ali para saciar a nossa sede, está ali para saciar a nossa fome, está ali para enxugar nossas lágrimas, está ali para dizer: não desista, eu estou contigo. Aquele que acalma o vento, aleluia, aquele que aquieta o mar, Ele está aqui, que tira a força Ele do está fogo, aqui, e faz aleluia. o leão jejuar. Nós cremos. É o mesmo que muda as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. Aquele que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper mutações em meio ao deserto. Haverá. Creia nisso. Eu escuto o barulho da chuva. Sua voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o meu jejuar. Você pode ficar de pé, igreja, fique de pé. Adore o nome dele. Da estéril mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Declare: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper mutações em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pai, em nome de Jesus, nos faça entender este sacerdócio, essa vida diante da tua presença, de privilégios e responsabilidades, para que nós não venhamos atribuir a ninguém nossas culpas, para que nós não venhamos terceirizar as dores do nosso coração, mas que nós possamos aceitar que há um tempo para tudo, e que no devido tempo, tudo que foi prometido a nós se cumprirá, e não haverá impedimentos
e que não haverão dores que nos impeça de fazer o que fomos chamados para fazer, honrando teu nome não só com palavras, honrando teu nome não só superficialmente, mas te amando com a própria vida, te amando com a própria vida. Sim, Jesus, para que através da nossa vida o teu nome seja glorificado. Nós reconhecemos o teu senhorio, nós reconhecemos que fomos chamados, comprados pelo teu sangue, e que nada e ninguém poderá nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Que opere em nós o sacerdócio, o teu reino, que venha a nós o teu reino, na terra como no céu, e que seja feita a tua vontade. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia! Amém. Naqueles dias, pode sentar só mais um pouquinho. Naqueles dias, Mateus 3. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a província adjacente de Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por João no rio Jordão.